com a convocação da conselheira substituta, doutora Ana Raquel, para a composição de quórum, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão de plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 21 dias do mês de março do ano de 2023, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros Otávio Lessa de Geraldo Santos, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, Anselmo Roberto de Almeida Brito e Renata Pereira Pires Calheiros, além dos excelentíssimos senhores conselheiros substitutos Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, Sérgio Ricardo Maciel e Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pela procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou, em nome de Deus, aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, a presidência comunicou acerca da apresentação sobre a migração de regime de previdência complementar sugerida pelo Dr. Enio Pimenta. Em seguida, a membro do Ministério Público fez considerações acerca da posição da capital do Estado em recente estudo sobre saneamento básico e a necessidade de fiscalização pelo TCE. Passou-se à ordem do dia. Relator o conselheiro Anselmo de Almeida Brito. Um processo referente a descumprimento de obrigações retirado de pauta. 2 processos referentes a descumprimento de obrigações com solicitação de vistas pelo conselheiro Otávio Lessa e um processo referente à prestação de contas de gestão, aprovado acórdão 5 de 2023. Relator o conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Um processo referente a balancetes mensais e um processo referente à auditoria governamental, ambos com devolução de voto vista, aprovados acórdãos números 6 e 7 de 2023. Não havendo mais pauta a relatar, passou-se às explicações pessoais. Nesse momento, o conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos solicita a disponibilização de data para julgamento de contas de gestão de 2019. Então, o conselheiro Anselmo Brito registra esclarecimento acerca da ordem de julgamento de contas de governo. Em seguida, a conselheira Rosa Albuquerque justifica a situação de 2 contas de sua relatoria, a saber, 2014 e 2018. Por fim, o conselheiro Otávio Lessa parabeniza o conselheiro aposentado Cícero Amélio por seu aniversário, seguido pela presidência e pelos demais conselheiros titulares e substitutos presentes, bem como pela douta procuradora em nome do Ministério Público. Por último, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata. Não havendo contestação nem impugnação, considero-a aprovada. Concedo a palavra a vossas excelências na hora do expediente. Gostaria de utilizar o expediente para passar aqui algumas informações. Primeiro que nós acabamos de publicar no Diário Oficial a nomeação do Dr. Enio Pimenta como procurador-geral para o próximo exercício. Devo informar a todos que a lista tríplice que chegara à presidência veio da forma regimental, mas nós acompanhamos aquilo que foi, por unanimidade, escolhido pelo Ministério Público, a escolha de Dr. Enio Pimenta para a Procuradoria-Geral nesse próximo exercício. Portanto, gostaria de parabenizá-lo, parabenizar o Ministério Público pela excelente escolha e informar a vossas excelências que estamos publicando em Diário Oficial uma sessão especial para a posse do referido membro do Ministério Público para o dia 12 de abril, porque precisa ter uma sessão especial para a tomada de posse do conselheiro Enio Pimenta. Portanto, no dia 12 de abril, teremos uma sessão especial. Seguindo o rito de sessões especiais, nós estamos marcando também e publicando em Diário Oficial a sessão solicitada pelo conselheiro Otávio Lessa para o julgamento de contas de governo para o dia 17 de abril, conforme solicitado pelo mesmo. Estará publicado também
em diário oficial, mas já informo a data a Vossas Excelências. E gostaria também de informá-los que tive um contato com o diretor-geral do Instituto Zumbi dos Palmares, que fora disponibilizado para essa Corte de Contas o espaço de estacionamento, que fica extremamente próximo aqui a nós, em frente a esse ponto de ônibus aqui à direita. O doutor Robinho, carinhosamente conhecido como Robinho, nos disponibiliza esse espaço. Me parece que um espaço bem amplo, que cabe em torno de 100 carros. 40 carros, perdoe. 40 carros já desafoga bastante aqui a demanda, o estacionamento. E fica muito próximo aqui, ao lado mesmo do Tribunal de Contas. O Instituto Zumbi dos Palmares é o primeiro portão aqui ao lado. Inclusive, ele já passei hoje de manhã, já está aberto o portão para atender a demanda aqui do tribunal. Portanto, informe as assessorias de gabinete, aos servidores que, eventualmente, usaremos naturalmente com parcimônia. Trata-se de uma gentileza do Instituto Zumbi dos Palmares, enquanto estamos aqui em obras. Portanto, gostaria de passar essas informações. E continua, naturalmente, disponibilizada a palavra nas explicações, na hora do expediente para Vossas Excelências. Gostaria de passar a palavra para a Procuradora-Geral, doutora Estela. Gostaria de agradecer a atenção da presidência com o nosso pleito, né, de nomeação do Procurador-Geral. Como tem acontecido nos últimos anos, a escolha do nome do Procurador-Geral vem de uma convergência, né, assim, a unanimidade. Houve a votação no Procurador Enio Pimenta, e agradecer a atenção da presidência de observar essa ordem, né, dado o fato de que tivemos um candidato único com todos os votos, e em razão da necessidade de envio da lista tríplice, nós complementamos a lista com outros procuradores obedecendo o critério de antiguidade, mas a presidência teve essa atenção de atender essa vontade do Ministério Público, que foi manifestada através da votação do colégio. Então, agradecer a atenção, agradecer por esses 2 anos que nós tivemos à frente do Ministério Público de Contas, né? Agradecer a todos os conselheiros. Foi um período tranquilo, né? Um período que a gente teve muitos avanços, a gente conseguiu muitas conversas com os conselheiros para evoluir em alguns pontos, e parabenizar o procurador Enio, desejando que seja um biênio também de muita tranquilidade e de muita evolução. Não havendo mais inscritos na hora do expediente, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, conselheiro Otávio. Senhor presidente, sem pauta para o dia de hoje. Conselheira Rosa. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhora representante do Ministério Público nesta corte. Tenho a relatar, presidente, 4 processos, dos quais 3 eu vou fazê-lo em lixa, que diz respeito a contas e arquivamento. São os processos TC 11035 de 2012, o processo TC 215 de 2013 e o processo 12866 de 2010. Os casos trazidos nesta oportunidade dizem respeito à aplicação de multa em razão do não envio ou envio a destempo de documentos pelos gestores, nos termos fixados na legislação de regência, conforme informações prestadas pelo FUNCONTAS. Nos processos em apreço, houve a manifestação do Ministério Público de Contas, o qual, no processo TC 11035, não acolheu a defesa do gestor, opinando pela aplicação da multa, nos demais, pela prescrição. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim conferidas, voto pela nulidade dos acórdãos de números 890/2016, no processo TC 12866/2010, o acórdão 913 de 2017, no processo TC 215/2013 e 247/2017, no processo 11035/2012.
em razão da incidência da prescrição intercorrente ocorrida anteriormente aos julgados e, consequentemente, pelos seus arquivamentos, o que faço com fundamento nas disposições constantes dos artigos 48, inciso 2, da Lei Orgânica do TCE, o artigo 207, inciso 2º do Regimento Interno e no artigo 3º da Resolução Normativa número 01/2003. É como voto, presidente. Ministério Público, por favor. E nos processos 12866-2010 e 215-2013, há manifestação do Ministério Público de Contas no sentido de reconhecimento da prescrição. Em relação a 11.035-2012, o parecer é no sentido de não provimento do recurso interposto, mas a análise procedida nos autos, ela diz respeito somente à matéria trazida no recurso. Não se avançou a uma análise sobre o aspecto temporal. Então, em sendo observado pela relatora um transcurso de tempo que faça configurar a prescrição da pretensão punitiva, essa é uma matéria que pode ser reconhecida de ofício, porque está tratando de matéria de ordem pública, e não haveria nenhuma objeção por parte do Ministério Público de Contas. No entanto, como existe nos autos uma manifestação escrita, eu a reitero no caso do 11.035/2012. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Rosa. Com relação à questão de fato, é se eu, na condição de membro do Ministério Público, emitir parecer no processo TC 215/2013. Só essa dúvida mesmo. Conselheiro, eu vou pedir para fazer a verificação, porque de pronto não sei esclarecer a Vossa Excelência. Conselheira, por favor, o Ministério Público me informa aqui que tem o... O último parecer que consta dos autos, ele é datado de 2022, Então, ele foi de lá do procurador Ricardo Schneider. Eu não consigo precisar se em um momento anterior houve uma outra intervenção do Ministério Público de Contas, na época em que Vossa Excelência atuava como procurador. Mas a manifestação que está servindo de base para esse julgamento é do procurador Ricardo Schneider. Naturalmente, exime Vossa Excelência de suspensão. A última, na fase recursal, mas houve certamente manifestação, e pode ter ocorrido manifestação minha, que eu era o competente para esse processo, para o processo desse município na época. Certo. Então, só para que a gente tivesse... Nos demais, eu estou acompanhando a relatora, senhor presidente. Com relação ao processo 215, eu ficaria só aguardando essa informação para poder emitir meu voto. Todavia, conselheiro, nós teríamos quórum suficiente para deliberar sobre a matéria, e se houver impedimento, nós colocaremos em ata posteriormente, caso haja a manifestação de Vossa Excelência. Ok. Portanto, eu encerro a discussão e coloco em votação. Conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua Vossa Excelência, conselheira, com a palavra. Tenho a relatar agora, presidente, senhores conselheiros e conselheiras, o processo TC 6978 de 2021. Trata-se de consulta formulada pelo diretor-presidente do Instituto de Previdência de Maceió, o IPREV, por meio do ofício número 490/2021, IPREV, onde o consulente formula os seguintes questionamentos. Qual o posicionamento do TCE a respeito da contabilização da taxa de administração? Existe alguma orientação sobre a aplicação do IPC 14? E sua aplicabilidade está condicionada à inserção das normativas do Manual de Contabilidade aplicada no setor público, o MCASP, ou devem ser seguidas antes dessa implementação? Com o recebimento do ofício, o feito foi autuado e remetido pelo diretor de gabinete da presidência ao Ministério Público de Contas, com fundamento no ato número 36, de 26 de março de 2020. O MPC, por sua vez, apresentou parecer número PAR-PGM-MPC 1308 de 2021, SM, por meio do qual se posicionou pelo conhecimento e resposta da consulta, conforme emenda abaixo transcrita ipsiliteris. Consulta o diretor-presidente do Instituto de Previdência de Maceió, orientação acerca do procedimento adequado de contabilização
pelos regimes próprios de previdência social das receitas advindas da taxa de administração. Questionamento acerca da obrigatoriedade e observância do IPC 14. Admissibilidade. Juízo positivo, mérito, proposta de resposta nos seguintes termos. 1. A forma de escrituração das receitas destinadas a despesas administrativas dos regimes próprios de previdência dependerá do modelo de estrutura da unidade gestora, em parênteses, se existentes ou não subunidades executoras ou contábeis, fecho parênteses, e na forma de custeio estabelecida pelo ente, sendo obrigatória. Em qualquer dos casos, a devida identificação que permita acompanhamento, fiscalização e rastreabilidade dos recursos, dadas a vinculação e as limitações estabelecidas para despesas de natureza administrativa. 2. As instruções de procedimentos contábeis da Secretaria do Tesouro Nacional, IPC, são de observância facultativa, externando diretrizes sobre a forma mais adequada de contabilização das situações específicas de que trata em caráter orientador. Após a manifestação do MPC, o feito foi distribuído a esta relatora para análise e emissão de voto. É o relatório, no essencial, passo a análise da questão posta. Da competência. Consoante prescrição contida no artigo 1º, inciso 15, da Lei Estadual 8790 de 2022, a Lei Orgânica do TCE, combinado com o artigo 6º, inciso 10, a linha G da Resolução número 003 de 2001, Regimento Interno do TCE, compete a esta Corte de Contas dirimir dúvidas acerca de aplicação de normas que versem sobre matéria de sua competência, desde que firmadas em caráter abstrato. Pois bem, no caso em apreço, a consulta foi formulada pelo diretor-presidente do Instituto de Previdência de Maceió, órgão que integra a estrutura do Poder Executivo do município de Maceió, que por sua vez está inserido no Grupo Regional 2, cuja competência cabe a esta conselheira para o biênio 2021-2022, restando, portanto, evidente a competência desta conselheira para relatar a consulta sob análise. Da admissibilidade, a análise da admissibilidade das consultas formuladas perante esta Corte deve ser feita sob dois aspectos, ambos dispostos no artigo 6º, inciso 10, Regimento Interno do TCE. O primeiro diz respeito à exigência de que o tema deve ter repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial e não pode tratar sobre fato concreto. Já o segundo trata do rol taxativo de legitimidade a formular consulta perante o Tribunal de Contas. Prima facie, há de se dizer que os questionamentos formulados na consulta subexame, atinentes à forma correta de contabilização da taxa de administração, têm repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial, não versando sobre caso concreto, estando, portanto, albergada no regramento disposto no artigo 1º, inciso 15, da Lei Estadual 8790 de 2022, a Lei Orgânica do Tribunal, combinado com o artigo 6º, inciso 10, da Resolução Normativa número 003 de 2001, no Regimento Interno do Tribunal. Por outro lado, no que concerne ao requisito formal atinente à legitimidade do requerente, cumpre consignar que a consulta foi subscrita pelo diretor-presidente do Instituto de Previdência de Maceió, que por sua vez está inserido na hipótese prevista no artigo 6º, inciso 10, a linha G do Regimento Interno do Tribunal, de modo que está igualmente atendido o requisito concernente à legitimidade para formular a consulta. Assim, uma vez verificada a presença dos requisitos de admissibilidade, o conhecimento à medida que se impõe. Do mérito, passamos ao mérito. Para a devida análise da questão posta, revelando-se necessário, inicialmente, trazer à colação o acervo de legislação aplicável à espécie. Nesse contexto, há de se dizer que as normas gerais de organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência estão estabelecidas na Lei 7717 de 98. A referida norma, por sua vez, estabeleceu em seu artigo 9º que compete à União a missão de orientar, supervisionar, fiscalizar e acompanhar os RPPS,
bem como estabelecer e publicar parâmetros, diretrizes e critérios de responsabilidade previdenciária na sua instituição, organização e funcionamento, relativos a custeio, benefícios, atuária, contabilidade, aplicação e utilização de recursos e constituição e manutenção dos fundos previdenciários para preservação do caráter contributivo e solidário e do equilíbrio financeiro e atuarial. A competência de que trata o artigo 9º acima mencionado, ora exercida, originalmente pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, a partir da edição da Lei 13.864 de 2019, passou a ser exercida pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, o SPREV, Ministério da Fazenda. Por força do disposto no artigo 50, parágrafo 8º da Lei Complementar número 101 de 2000, foi atribuída à Secretaria do Tesouro Nacional, na condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, a competência para editar normas gerais aplicáveis às contas públicas. Valendo-se dessa competência, a Secretaria do Tesouro Nacional editou a portaria STN número 634, de 19 de novembro de 2013. Na referida portaria, restou estabelecido no artigo 3º, parágrafos 1º e 2º, que o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a MCASP, seria de observância obrigatória, enquanto o IPC seria de observância facultativa, respectivamente. Confira-se em verbis. Artigo 3º. As diretrizes, conceitos e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, sem prejuízo de outros atos normativos e outras publicações de caráter técnico, são consubstanciados nos seguintes instrumentos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. Inciso 1º, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, MCASP. Inciso 2º, Instruções de Procedimentos Contábeis, o IPC. E inciso 3º, Notas Técnicas. Parágrafo 1º, o MCASP, cuja edição deve ser aprovada em ato normativo específico, é de observância obrigatória pelos entes da Federação. Parágrafo 2º, as IPC de observância facultativa e de caráter orientador são emitidas no intuito de auxiliar os entes da Federação na aplicação de interpretação das diretrizes, normas e procedimentos contábeis relativos à consolidação das contas públicas sob a mesma base conceitual. Uma simples leitura dos dispositivos acima transcritos revela indene de dúvida que o MCASP é de aplicação obrigatória, enquanto o IPC é de aplicação facultativa e tem caráter meramente orientador. Registre-se por oportuno que, conforme previsão contida no artigo 11 da Portaria STN número 634/2013, tanto o Plano de Contas aplicado ao setor público, PCASP, quanto a demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, o DECASP, deverão ser adotados por todos os entes da Federação até o término do exercício de 2014. Observe-se em dezembro do mesmo ano 2013, o Ministério da Previdência editou a portaria MPS número 509 de 2013 e ratificou em seu artigo 4º não só a obrigatoriedade do uso do MCASP, como também o prazo para a implementação das regras contidas no artigo 3º da portaria STN número 634 de 2013. Confira-se abaixo verbo advérbio. Artigo 4º. Os RPPS deverão adequar a sua contabilidade ao disposto nos artigos 2º e 3º desta portaria, nos mesmos prazos definidos na portaria STN número 634, de 19 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União, de 21 de novembro de 2013. Conclui-se, portanto, que as normas em questão não só podem, como devem ser aplicadas simultaneamente. Todavia, quando o aplicador do direito se deparar com um eventual conflito entre elas, a aplicação do MCASP deverá sempre prevalecer em relação ao IPC, uma vez que, como visto, aquele tem caráter obrigatório, enquanto este último é dotado de natureza meramente orientadora. Uma vez esclarecida a questão relativa à prevalência do MCASP em relação ao IPC,
passa-se a tratar da questão suscitada acerca da contabilização da taxa de administração. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer o conceito de taxa de administração, que consiste no valor percentual estabelecido em lei para custear as despesas correntes de capital necessárias à organização, funcionamento e operacionalização das unidades gestoras dos RPPS. Por força do disposto no artigo 40 da Constituição Federal de 88, regulamentado pela Portaria MPS número 402 de 2008, cada ente da Federação deverá manter um único RPPS, que deverá abranger os servidores públicos titulares de cargos efetivos, os magistrados, ministros e conselheiros dos tribunais de contas e os membros do Ministério Público de todos os poderes, órgãos e entidades. A mesma norma, Portaria MPS número 402 de 2008, indica também que cada ente deverá possuir somente uma unidade gestora no respectivo regime próprio de previdência. Ocorre que, consoante mencionado com bastante propriedade no parecer exarado pelo Ministério Público de Contas, a determinação de exigência de uma única unidade gestora de RPPS não implica em dizer que somente poderá existir uma única unidade gestora, executora ou contábil. O comando contido no artigo 40, parágrafos 20 da Constituição Federal de 88, regulamentado pela Portaria MPS número 402 de 2008, é no sentido de que poderá haver somente uma entidade ou órgão responsável pela administração, gerenciamento e operacionalização dos recursos do RPPS, considerando que somente é possível a existência de um único RPPS em cada ente da Federação. Todavia, conforme já dito acima, isso não implica em dizer que não seja possível, a depender da forma com qual foi legalmente formado o RPPS, que dentro de sua estrutura contábil haja uma segregação de recursos advindos de contribuições previdenciárias, inclusive separando-as em plano financeiro e previdenciário, conforme exemplificação contida no item 28 do IPC 14, e de taxa de administração, considerando que aquelas estão vinculadas à concessão de benefícios, enquanto esta última serve para manutenção e funcionamento do órgão gestor. É o que se vê nos itens 28 e 29 e P14 abaixo transcritos. Item 28. De acordo com essas disposições, poderá haver casos em que o ente federativo, mantendo única entidade ou órgão, unidade gestora do RPPS, controle os recursos em questão por meio de figuras administrativas conhecidas, geralmente por unidade gestora executora, UGE, ou contábil, UGC, de forma a segregar e controlar recursos de acordo com padrões que considere adequados à melhor gestão dos referidos recursos, a exemplo da constituição de um UGE/UGC específica para o que se denomine como plano financeiro, plano previdenciário, gestão administrativa ou para o plano de benefícios dos militares. Segue um fluxograma como exemplo de possível estrutura do RPPS em um ente da Federação. No item 29, a definição de estrutura da unidade gestora do RPPS é relevante para a contabilidade, pois poderá gerar mudanças na escrituração de seus registros contábeis e a depender da composição de unidades gestoras, executoras ou contábeis. Consoante mencionado pelo MPC em seu parecer, o IPC 14 traz, a partir do item 217 e seguintes, várias regras acerca do tratamento contábil a ser aplicado à taxa de administração, as quais podem variar de acordo com o regramento jurídico estabelecido para o RPPS em questão, de modo que a contabilização deve ser feita com base na legislação de regência, à luz do caso concreto. Todavia, sempre de modo a permitir a devida identificação, acompanhamento, fiscalização e rastreabilidade dos recursos, dadas a vinculação e as limitações estabelecidas para despesas de natureza administrativa. Destarte, por todo o acima exposto, apresento voto para que o Pleno desta Egrégia Corte de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida. Conhecer da consulta formulada pelo senhor Adalberto Bandeira de Melo Neto,
na condição de diretor-presidente do Instituto de Previdência de Maceió, uma vez que preenchidos os requisitos previstos no artigo 1º, inciso 15 da Lei Estadual número 8790 de 2022, a Lei Orgânica do Tribunal, artigo 6º, inciso 10, a linha G do Regimento Interno do Tribunal. No mérito, apresentar a resposta à consulta nos seguintes termos. As instruções de procedimentos contábeis da Secretaria do Tesouro Nacional, o IPC, são de observância facultativa, trazendo diretrizes sobre a forma mais adequada de contabilização das situações específicas de que trata em caráter orientador, devendo ser aplicadas juntamente com o MCASP. Todavia, em caso de eventual conflito de norma, o MCASP deve prevalecer em relação ao IPC, em razão de seu caráter obrigatório. A forma de escrituração das receitas destinadas a despesas administrativas dos regimes próprios de previdência dependerá do modelo de estrutura da unidade gestora, em parênteses, se existentes ou não subunidades executoras ou contábeis, e da forma de custeio estabelecida pelo ente, sendo obrigatória, em qualquer dos casos, a devida identificação que permita acompanhamento, fiscalização e rastreabilidade dos recursos, dadas a vinculação e as limitações estabelecidas para despesas de natureza administrativa. É como um voto, presidente. Ministério Público, por favor. A resposta trazida pela conselheira Rosa, ela vai no mesmo sentido da resposta proposta pelo Ministério Público de Contas. Nessa consulta, o gestor do IPREV, ele questiona se a IPC 14 é de observância obrigatória, porque a IPC 14 ela estabelece que seja feito pela unidade central o empenho da taxa de administração para a subunidade gestora de caráter administrativo. Só que ela só vai ser possível observar se a estrutura do IPREV, se a estrutura do regime próprio, seguir essa segregação em unidade administrativa e unidade previdenciária. Se o IPREV, se o regime próprio, ele tiver uma única unidade que faça a gestão de todos os recursos, independente da natureza, não vai ter aplicabilidade ao IPC, porque não tem sentido diante da inexistência da subunidade, né? Quando se fala que o regime só pode ter uma unidade gestora, isso aqui não afronta essa vedação da existência de mais de uma unidade gestora, porque se trata de uma única unidade gestora subdividida para melhor operacionalizar a gestão dos recursos de natureza previdenciária e administrativa. E essa subdivisão gera até uma facilidade na rastreabilidade, porque você coloca ali, mediante empenho para a subunidade gestora, todos aqueles recursos que serão aplicados referentes à taxa de administração, e isso permite verificar, inclusive, o teto de gastos nesse tipo de despesa administrativa. Entretanto, a gente tem que ver que a IPC, que são as IPCs, que são as Instruções de Procedimentos Contábeis da Secretaria do Tesouro Nacional, elas não são de observância obrigatória. Elas têm um caráter orientador, mas naqueles casos em que a situação fática se adequa àquilo que é previsto na IPC, é recomendável que o gestor siga aquela orientação, porque ela é pensada por especialistas para dar maior segurança, maior transparência. Então, tendo em vista que a resposta proposta pela conselheira Rosa vai no mesmo sentido da proposta do Ministério Público de Contas, a gente apenas reitera o parecer 1308/2021 e, se houver qualquer necessidade de esclarecimento, também a gente fica à disposição. Em discussão, o voto da conselheira Rosa. Não havendo discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, conselheira. Vossa Excelência continua com a palavra. Desta forma, presidente. Eu ia só fazer uma observação ao voto da conselheira Rosa, que foi algo que a gente discutiu na Comissão do Regimento Interno, apenas para que seja oficiado ao presidente da Comissão de Jurisprudência, para fins de colocar no site do próprio tribunal essa decisão como pré-julgado. Ok. Obrigado,
Pois não, conselheira. Senhor presidente, dessa forma encerra-se a minha pauta de hoje. Ok, para relatar pela ordem, a conselheira Maria Cleide. Eu não tenho processos pautados desta sessão. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutor Estela, representando o Ministério Público. Senhor presidente, eu encaminhei cópia, minuta, aliás, do meu voto para todos os conselheiros, também para o Ministério Público de Contas, de modo que eu pretendo fazer uma leitura resumida dos meus votos. Nos processos TC 10.949/2012, que possui como unidade gestora o município de Major Isidoro, e no processo TC, senhor presidente, 14.627/2016, que possui como interessado a Secretaria de Estado de Cultura de Alagoas. Em ambos os processos, o Ministério Público de Contas se manifestou pelo arquivamento dos autos, tendo em vista se tratar de consulta formulada já há bastante tempo, né? O primeiro em 2016 e o segundo em 2012. Também por versar sobre caso concreto, buscando aparentemente subsídios para respostas em situações concretas, de modo que, pedindo vênia a Vossa Excelência e me colocando à disposição para fazer a leitura integral do voto, mas já pedindo vênia para fazer apenas esse resumo, nós estamos trazendo o voto no sentido de não conhecer das consultas e determinar o arquivamento das mesmas, senhor presidente. Eu reitero as manifestações, né, que constam dos autos, ambas no sentido do não conhecimento das consultas, porque foram formuladas há muito tempo, em razão do transcurso de 2012 até hoje, mais de 10 anos, né? A outra de 2016, não subsistiria essa dúvida a ser sanada pelo tribunal, e no caso do processo 14.627/2016, de forma adicional, por tratar de caso concreto, aparentemente o gestor buscava do tribunal subsídios para fazer uma defesa junto ao Ministério em sede de execução de convênio. Então, sobre os dois fundamentos, nós opinamos pelo não conhecimento. Em discussão, os votos do conselheiro Rodrigo. Não havendo discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, conselheiro. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, minha pauta fica esgotada. Pela ordem, para relatar, conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Senhor presidente, também não tenho pauta para a sessão de hoje. Doutor Sérgio. Sem processo, senhor presidente. Doutor Alberto. Senhor presidente, sem pauta para hoje. Bom, então, não havendo mais pauta a relatar, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso. Só um minutinho. Pois não, Uma conselheiro. dúvida aqui com relação à solicitação do conselheiro Rodrigo, e a gente está trabalhando naquela proposta do regimento interno. Sim. E na lei, segundo foi aprovada, o gabinete da vice-presidência vai ficar encarregado de colocar no caso, já a solicitação do conselheiro Rodrigo. Então, para solicitar a Vossa Excelência, então, dentro do que foi aprovado da lei orgânica, Vossa Excelência fazer a portaria para que o nosso gabinete possa fazer essa já a decisão da conselheira Rosa, e aí o gabinete, enquanto estiver na vice-presidência, ele ser o responsável para fazer essa colocação no sistema. Pois não. Eu vou tomar as providências para que isso seja... As providências sejam tomadas de acordo com a lei que nos impõe, né? De repente, enquanto aguardamos, naturalmente, a conclusão da proposta do regimento interno para que seja apreciado por esse pleno. Exatamente. O regimento, ele já viu esse... Por coincidência, a gente tratou desse item ontem.
né? Aí toda segunda-feira a gente vai fazer a nossa reunião para terminar o trabalho, para trazer para o pleno. Perfeito. Mas lá, como já está definido na lei, não precisa de Claro. simplesmente é uma portaria da presidência para que a gente possa fazer a utilização, porque tem que ter uma senha e essa senha será colocada para a pessoa do gabinete fazer essa introdução no sistema. Está extremamente entendido. Eu fiz a referência ao regimento interno já para informar a todos que a comissão tem trabalhado, está se reunindo, está elaborando esse texto, naturalmente. Entendemos que é uma tarefa de longo prazo. Nós temos muitas nuances, nós temos muitos detalhes para que seja discutido no nosso regimento, mas é preciso que o tribunal, que o corpo desta casa entenda de que há uma comissão que está se dedicando à elaboração, uma proposta, naturalmente, de regimento interno para que o pleno possa apreciar e colocá-lo no mundo jurídico, né, em execução. O que o Vossa Excelência está colocando realmente é um trabalho árduo. Eu acho que do tribunal, acho que pelo menos para mim, é o mais complicado que eu já peguei. Mas a gente está fazendo, e a gente, para poder criar uma dinâmica de trabalho, a gente já colocou na pauta toda segunda-feira, 9 horas, porque aí todo mundo vai se encaixar nesse horário para que a gente possa. A gente fica de 9 a 1 hora, mas a gente vai andar e estamos criando metas para que a gente possa, sei lá, 2 meses, 3 meses, a gente possa terminar o trabalho e oferecer para o pleno, para os conselheiros, para todos, a proposta e, obviamente, cada um dá uma analisada e ver o que é que a gente... Mas no sentido sempre, nosso encaminhamento, foi bom aproveitar esse momento, no sentido, estamos buscando desburocratizar o máximo que pode, o que está determinado na lei que a gente não pode mexer. Não adianta ficar... A gente estava no começo, a gente atrasou um pouco, mas depois chegamos todos a esse entendimento que o que não pode, não adianta a gente estar querendo mexer numa coisa que não tem possibilidade. E o que a gente está entendendo que pode mexer para que a gente possa ter agilidade no tribunal, para que a gente possa, todos nós, ter a segurança, no sentido de harmonização e o tribunal ser eficiente, essa é a lógica, a comissão está trabalhando nesse sentido. Obviamente que é um trabalho que poderá, dentro da análise, quando for feito o trabalho final, todo mundo analisar e fazer proposta de colocação ou retirada, mas a proposta inicial é agilizar com segurança e desburocratizar o máximo que a gente possa dentro do tribunal. Obrigado pela oportunidade, só isso. Essa avaliação feita nesse momento, uma pequena prestação de conta feita pelo conselheiro Otávio, é que ele preside a comissão, que tem membros de diversos departamentos do Ministério Público, dos auditores, do corpo técnico, tem diversos atores participando desta comissão para que o trabalho seja denso e que possa atender as expectativas do tribunal. Bom, não havendo mais inscrições nas explicações pessoais, encerro a presente sessão, convocando a todos no horário regimental e já registrando as sessões especiais que nós teremos já anteriormente anunciado. Boa semana de trabalho a todos, muito obrigado.